Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Leoa Flix. E nessa aula eu vou te ensinar como liderar com sabedoria o seu corpo, a sua alma e o teu espírito. Como assim, Dai? Você vai compreender como que a mente funciona para você liderar em tuas ações, em tuas tomadas de decisões, para você adquirir velocidade para conquistar tudo aquilo que você desejar, no sentido de propósito, no sentido de meta, no sentido de objetivo, no sentido de melhorar tudo que existe na sua história de vida, tanto na sua vida pessoal, tanto na sua vida profissional, tanto na sua saúde, em relação às tuas metas e os teus objetivos na carreira, na sua vida espiritual, nas tuas emoções, ou seja, quando você compreende exatamente como a máquina mental funciona, você vai conseguir estar mais no controle para agir, não só agir, mas na velocidade certa e no caminho certo, com aquilo que você decidiu para a tua vida. Então vamos lá? Eu quero mostrar aqui para você como que você vai alcançar aqui essa liderança com sabedoria, tá? A primeira coisa que você precisa compreender que todos nós, seres humanos, nós somos iguais. O que que difere um comportamento de um ser humano para outro? Já que todo mundo tem funções dentro do metabolismo igual. E por que que algumas pessoas utilizam, né, a mentalidade em seu favor e outras não? Então, vocês vão aprender aqui hoje que conhecimento e energia é a única coisa que difere um ser humano do outro. Então, a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem, que vai muito do seu padrão cultural, o ambiente que ela frequenta e principalmente os estímulos que ela recebe, vai estar controlando a tua energia. E hoje você vai compreender que essa energia é o que move o seu sistema mental. E que energia nada mais é do que a quantidade de emoções que está dentro do teu metabolismo. E como que funciona, Dai, essa frequência, essa energia, essas emoções dentro do meu sistema nervoso e dentro do meu corpo? Como que é essa frequência de padrões de comportamentos que vão se repetindo de geração em geração, aonde biblicamente a Bíblia chama de heranças herdadas, de bênçãos ou de maldições, aonde a neurociência chama de padrões de repetições. O que que acontece? Nós, todos nós, desde a nossa biologia, nós já temos quantidades de hormônios que são frequências de moléculas de emoções. E dentro dessa biologia que se inicia no útero, ali no próprio útero, no útero, você já vem com as frequências emocionais, tanto dos teus ancestrais, tanto de tudo aquilo que está acontecendo com a mamãe e o papai e o enredo da tua história, e as percepções emocionais começam a provocar essas moléculas de emoções dentro do útero, também já tendo uma frequência de acordo com o ambiente. E quando nós vamos para a infância, a nossa cultura, a maneira como nós somos doutrinados, educados, treinados pelos nossos líderes, que são papai, mamãe, pais substitutos, autoridades como professores, médicos, enfim, todas as pessoas que são maiores do que a criança, a mente entende como arquétipo de liderança. Então, nós temos, dentro do conhecimento, o que nós temos de essência, que vem do espírito, nós temos aquilo que nós aprendemos dentro desses padrões,
desde lá do útero, da nossa infância e até na fase adulta, e todo esse pacote ele vai se transformar em conhecimento, anexando memórias. O que são memórias? É como se o nosso campo de visão fosse hoje o celular da selfie, que tira ali a foto de todos os acontecimentos e coloca uma emoção embrulhada por cima, colocando ali um pacote de memórias dentro do seu metabolismo. Por que metabolismo, Daiane? Porque quando eu guardo um pacote de memória, ele está anexado a uma imagem e a uma emoção que eu guardo na memória e que eu sinto no corpo, certo? E isso vai para a nossa vida como um padrão que foi automatizado e que vai definir o meu comportamento com todos os líderes na minha fase adulta, tanto na liderança espiritual, tanto na liderança relacional, tanto no estilo de clientes que eu quero atuar, tanto também na minha fase de se relacionar com os clientes, tanto nos meus relacionamentos, tanto com o cônjuge, tanto com relacionamentos com filhos, com os pais, com os irmãos, ou seja, isso tudo aqui se torna uma inteligência espiritual, porque vem do campo emocional, depois vem para um comportamento de tudo aquilo que eu atraio como memória e tudo aquilo que eu guardo dentro de mim como uma emoção que vai padronizar o meu estilo relacional. O que é isso? Como eu aprendi a me relacionar com as pessoas, certo? Então, o que você precisa aprender dentro dessa aula hoje de como que a mente funciona? Você vai começar a compreender que as emoções, elas são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Como assim, Dai? Então, quando você escuta muitos comunicados dizendo tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, é porque existe um pacote de emoção que já foi medido em escala Hertz, como se fosse uma frequência de energia, que a gente liga na tomada dependendo da emoção que nós estamos, e ela vai vibrar em hertz numa determinada frequência que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, dentro do nosso corpo, nós temos, até mesmo nas nossas células e nos nossos órgãos, essas emoções que eu sinto que fica dentro de mim. Nós temos a nossa alma, que está o pacote de memórias embrulhados em tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti, ou por muito período, por um longo período de tempo, que é por padrão de repetição ou por forte impacto emocional, que são coisas que eu vou me lembrar com mais frequência, né? Que a mente não vai deixar eu esquecer com mais frequência. Todo esse pacote de emoção, ele vai ficar no meu corpo e na minha alma, ou seja, nas minhas células e nas minhas memórias. Só que dentro do meu corpo e da minha alma, eu também tenho o meu espírito. E esse espírito é o espírito que habita dentro de mim, que me dá o fôlego de vida e que também um dia vai ser desligado para que venha a morte. Então, eu começo a entender como a mente funciona quando eu entendo que na minha mente ela registra todos os acontecimentos e todas as minhas emoções ficam na minha alma e o meu espírito, ele tem que liderar sobre as minhas emoções, que é a minha alma. Então, quando eu tenho essa consciência que tudo é vibração, e quanto mais eu estou mais próxima da espiritualidade, que eu busco mais sabedoria,
mais eu consigo liderar sobre a minha alma, que é o meu pacote de emoções que estão registrados na minha memória. Ou seja, a minha mente, ela não passa a me dominar. A minha mente passa a ser apenas mais um órgão, como se fosse um órgão do coração, como se fosse qualquer outro órgão no corpo, aonde o meu espírito governa, lidera, dá comando e ela executa. Então, por isso que muitas vezes você vai ver em alguns determinados treinamentos de autodesenvolvimento que você precisa verbalizar, assim como existe lá na Bíblia, né, sobre os vales dos ossos secos, foi profetizado, e quando Deus também fez a terra em 7 dias, foi verbalizado, porque a voz, ela é uma frequência vibracional quando você comunica. Aquilo que você vê junto com o sentimento que você sente, independente se é uma memória familiar, ou se é um filme, ou se é uma música, tudo que você sente também vai ser registrado como energia. Então, quando você entende que essas emoções são as mais sofisticadas intérpretes das vibrações, você começa a sair do piloto automático e começa a ter um nível de consciência maior, que sim, você pode governar sobre a tua alma e sobre o teu corpo. Se você conseguir manipular, o que que é manipular? Estar no controle de jogar com as emoções em seu favor. Porque existe emoções boas e existe emoções ruins, que nós também vamos entender aqui. Então, o que que são as emoções boas, Daiane? Emoções boas é tudo aquilo que abre o meu coração. É um pacote de emoção que abre o meu coração, que pode ser bem-estar, que pode ser paz, que pode ser alegria, que pode ser diversão, que pode ser entusiasmo. E todas as vezes que eu estou com boas emoções, eu estou conectada, desculpa, com a fonte. O que que é a fonte? A fonte de toda a criação, ela é o amor. Então, todo pacote de emoção, ela tem o amor. Então, quanto mais emoções boas eu tenho, eu estou conectada com a fonte. E se existe a ausência de emoções boas, existe resistência à minha essência. Então, aqui, conexões boas, eu me conecto mais com a fonte. Quanto mais conectado com a fonte, mais emoções boas eu vou ter. E quando eu falo a fonte, é fonte de alegria, é fonte de prazer, é fonte de entusiasmo. Todas essas emoções boas, elas geram um pacote de informação. Porém, existe também esse pacote de emoção, por isso que você tem que estar linkada com o governo da tua alma, que existe uma molécula de emoções boas que gera dopamina e que se torna um vício. E todo vício em excesso gera resistência à sua essência. Então, existem emoções boas que te conectam com a fonte e existem emoções boas que hoje traz, vamos se dizer assim, um vínculo de dopamina barata, que também gera emoções de prazer, que também são resistência à sua essência. Porque quando a gente fala de emoção ruim, você consegue interpretar o que é emoção ruim. Emoção ruim não precisa nem falar do que se trata. Então, raiva, ódio, inveja, tristeza, amargura, angústia, culpa, isso tudo você já consegue identificar que é uma emoção ruim. Mas as emoções boas que geram vícios emocionais, ela traz um vício que pode também destruir. E aí você está resistindo à tua essência, você não está no controle almático do espírito.
Você está sendo governado apenas pelas tuas emoções, né? Por isso que algumas pessoas falam, você está no modo primitivo, você está agindo, às vezes, muitas vezes, como um animal, não como um ser humano que tem ali um espírito governante, certo? Então, todas as vezes que você tomar uma decisão, ela vai vir como uma bagagem energética emocional. O que é essa bagagem energética? Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, o seu banco de dados, ele consulta todas as memórias que estão registradas desde o útero até a sua idade atual, para que você tenha dentro do teu pacote de informação, para que você possa ter ou um medo para te paralisar e não tomar decisões, ou uma fé, que é uma coragem de você avançar, que é o seu próximo nível de desafio. Então, quando você para pensar nisso, uma decisão com uma bagagem energética emocional, ela vai criar sempre uma nova conexão neural e uma nova sinapse neural. O que é conexão neural e o que é novas sinapses? São a maneira de como a tua mente padroniza tudo aquilo que você vê, ouve e sente. Então, quer dizer que existe uma plasticidade neural que a neurociência já comprovou, que não importa a tua bagagem, não importa a tua cultura, não importa a tua epigenética, que você pode mudar todo quanto é tipo de padrão, desde que você comece em uma nova jornada de decisão. Por quê? Porque uma nova decisão, ela gera um novo sentimento. E a cada novo sentimento, um novo destino. Por isso que existe literalmente a tua consciência para você tomar as tuas escolhas. Você pode decidir para que lado você quer ir. Mas lembrando que quando você não compreende tudo isso que você está aprendendo aqui hoje, você fica muito mais escravo do seu padrão que você já foi treinado dentro da tua cultura, do que você está literalmente na sua liberdade de escolha. Porque lá na infância, você precisou aprender e ser treinado de uma certa maneira para você ir para o mundo. Mas a maneira que você foi treinada, a maneira como você foi treinado lá na infância, foi uma maneira que servia para você naquele momento, mas que hoje, na fase adulta, não serve mais. E muitas vezes, você, quando vai para a vida, em qualquer área, seja no relacionamento, seja na vida profissional, ou até mesmo seja na vida relacional, ou no teu corpo, na tua saúde, qualquer área, você sempre, de maneira inconsciente, vai estar precisando da permissão de alguém. Por isso que muitas vezes, quando você tem um líder, você está se treinando e se conduzindo a obedecer, porque foi dessa maneira que você foi treinado. E agora você vai precisar entender que se seus novos ambientes que você está fazendo escolhas, os novos líderes que você está escolhendo, qual que é a maneira que eles têm te liderado? Ou se você está se treinando para ser um líder, uma líder, quais que são os comportamentos que você está aí acostumado? Se você está repetindo padrões daquilo que você viu com os teus pais, com os teus avós, com o seu antigo chefe, ou se você está liderando com um propósito. Então, uma decisão com uma bagagem energética emocional cria uma nova conexão neural e novas sinapses. Um novo sentimento é um novo destino, ou seja, você não está fadado, não está fadada a ter o mesmo resultado. Apenas se você quiser não
é sair, vamos se dizer assim, da zona de conforto, do padrão que você já está acostumado. Uma coisa que é importante você compreender é que todos os princípios do céu e da terra vivem dentro de você. Então, o céu já está dentro de você, as emoções já estão dentro de você, tanto as emoções que te levam para o céu, tantas as emoções que te levam para o inferno. E eu não estou falando de mundo espiritual, eu estou falando de mundo relacional, a maneira como você sente e se relaciona consigo mesmo e a maneira como você sente e se relaciona com o outro. Então, você vai começar a aprender dentro dessa jornada de 7 dias que você vai aprender a se permitir para acessar o seu propósito. E quando eu falo de acessar o seu propósito, eu estou dizendo que é o seu propósito como meta, como objetivo, como qualquer coisa que você queira fazer, tá? Pode ser até propósito de vida, mas no sentido propósito aqui é as decisões que você toma diariamente. Então não existe fracasso, tudo é apenas resultados, certo? Eu quero trazer aqui para você uma escala de frequência e energia para você começar a entender sobre todos os processos que nós vamos ter da agora para frente, tá? Então, existe um pacote de emoção que é muito mais um líder espiritualizado do que um líder racional e do que um chefe, que é aquele que dá ordem, que quer apenas ser servido, tá? E vocês vão compreender que toda emoção ela tem uma frequência, que essa frequência é esse pacote, e que toda frequência, todas as vezes que ela está na emoção ruim, mais desafios, mais prisões emocionais, mais dificuldades de relacionamentos e muito mais escassez do que abundância. Então, nós temos aqui em cada emoção uma frequência. E você vai sempre sintonizar pessoas na mesma frequência. E aqui nós estamos falando agora de padrão de permissão, tá? Então, imagine você que quer se tornar um líder. Se lá na infância você teve líderes estilo chefes que foram pais ou pais substitutos que muito mais te prendiam do que te liberavam, por qualquer motivo aqui nós não estamos tratando de certo ou de errado, você vai ter muito mais raiva, muito mais medo, muito mais insegurança, muito mais tristeza, muito mais culpa do que a ação que é necessária para executar qualquer tipo de movimento. Então, dentro desse movimento aqui de muita dor, você mais se auto-sabota do que você vai para a vida agir, tá? Então, quando a gente começa a governar sobre as nossas emoções, nós saímos desse movimento de querer que as pessoas nos sirvam o tempo todo, que as pessoas precisam e nos devem alguma coisa para começarem a agir em algo referente à minha meta e o meu objetivo, né? E aqui é bom você compreender que também existe aquele líder muito espiritualizado, que vai vir muito mais para a paz, para a alegria e para o amor. Então, nós vamos encontrar dentro do princípio da liderança quais que são os movimentos que você vai precisar fazer durante esses 7 dias e, principalmente, como manipular essas emoções em seu favor para tudo aquilo que você precisa para atingir dentro do teu objetivo, tá? Então, o código de hoje, dessa aula de hoje, para você liderar. Todo ser livre, ele é criativo. Todo ser criativo, ele é produtivo. E todo ser produtivo, ele é próspero. E todo ser próspero, ele é feliz. Olha para você essa palavra-chave, que é o código de hoje dessa aula. Todo ser livre. Livre emocionalmente, livre espiritualmente, livre para fazer aquilo que ele desejar. Ou seja, se ele tem permissão, ele vai usar a criatividade e vai prosperar. Se ele tem permissão, ele vai ser produtivo e vai prosperar. Se ele tem produtividade usando os seus dons e os seus talentos, ele vai prosperar. Se ele está feliz, ele vai prosperar. E prosperar é em todas as áreas da vida. Faz sentido? Quer dizer que não vai ter emoção ruim? Não quer dizer que não vá.
Mas a liberdade gera a criatividade. Então, eu quero que você pare para pensar se você tem se permitido ser livre ou se você tem se aprisionado nas tuas prisões emocionais em relação às pessoas no qual você se relaciona, tá bom? Então, o código de hoje é uma mudança de sentimento, é uma mudança de destino. E até a nossa próxima aula.